Fala pessoal, tô aqui mais uma vez com a ela. Se assustou? Fala! E eu tô aqui mais uma vez com a ela. Tô aqui mais uma vez com a Jéssica, mãe de todos os kids aqui da igreja. Você achou que eu ia te zoar, né? Mãe de todos os kids aqui da igreja, líder do Ministério Infantil. E a gente tá aqui pra falar de um assunto muito polêmico. Mas antes, solta a vinheta. Vem, vinheta. Hoje a gente está aqui para falar sobre sexualidade no âmbito, no olhar da mulher. Será que a mulher ela assiste pornografia? Será que a mulher ela também tem dificuldade com masturbação? Será que a mulher também tem desejos assim como o homem, o adolescente tem tanto? Como que foi para você, Jé? Você na sua infância, adolescência, na igreja que você contou seu testemunho que outro dia você foi com 11 anos, né? Tinha sobre, vocês conversavam sobre, era ensinado que é pecado, seus pais te davam uma educação sexual, como foi? Não, os meus pais, eles são, né, de uma família bem humilde, a criação deles foi assim, e eles foram ensinados assim, né, a não falar sobre isso, a isso ser um assunto, um tabu mesmo. Então ninguém conversou sobre comigo. Eu tenho um irmão bem mais velho e um mais novo. E o meu irmão mais velho, eu ficava... Quantos anos mais velho? 11 anos de diferença. Caramba. Eu ficava observando, tipo assim, desde sempre, né? Já tinha as namoradinhas e tal, enfim. Mas na igreja também não era falado. Era um tabu mesmo. E na igreja o agravante era que, por não querer, talvez, às vezes, entrar nesse assunto, ou por não ter, talvez, domínio do assunto, era sempre pro lado errado, é pecado. Se você sentir, nem fala sobre. Se sentir qualquer coisa, tá em pecado, vai pro inferno. Então você cresce bitolado, tipo, meu Deus, não posso sentir nada, não tenho nada. É isso. E como que eu vou controlar pra não ter nada? E como que eu vou controlar? E a mulher, eu tava comentando com o Renan, gente, que é comprovado isso, né? O homem, ele é atraído e os desejos, eles começam pelo olhar. E a mulher é pelo ouvir. Então, eu cresci assim, sem a minha identidade ainda firmada em Deus. Eu precisava me sentir amada. Eu necessitava da estima das pessoas. E aí, relacionado aos homens em si, né? O que me falava, eu acreditava. Você é linda, você não, você não. É isso, é o amor da minha vida. Vou entregar minha vida pra ele, Só que aí vinha um outro, aí falava coisas mais bonitas ainda, e eu caía na lábia. Gente, homem é tosco, homem é burro, homem é tolo, homem é idiota. E muitas vezes os homens, meninas, pra vocês que estão ouvindo, eles vão te falar coisas bonitas, legais, só pra ficar com você. Só pra você mandar uma foto. E cara, quantas amigas minhas na minha adolescência, até hoje, já sofreram isso, do cara elogiado, do cara ser um príncipe cantado. E era só mandar uma foto que ele mandava pros amigos, ou ele comentava o que ele fez com ela nos bastidores. Isso. Então é isso que a Jéssica tá falando. O cara vai lá no ouvidinho, você é linda, você é o amor da minha vida, até pegar, depois pegou. E isso tá muito ligado à questão da motivação do coração. Por quê? Muitas vezes, eu nesse intuito de me sentir amada, de sentir desejada, eu usava uma roupa curta, né, pra aparecer, pra me mostrar, olha... E aí, talvez você também passa por isso hoje em dia. Aí, muitas vezes, eu me perguntava assim, não, mas não é pecado eu usar um short curto. Não é pecado eu usar... Mas a motivação do meu coração que estava errada. O que eu queria gerar com aquilo? Pode falar. Não, um outro ponto que eu queria abordar, Renan, é de uma conhecida que ela foi abusada na infância. E durante toda a infância, ela sentia tipo assim, como se a culpa fosse dela, daquilo que acontecia. E aí, ela passou a se esconder.
a esconder a sua sexualidade, a esconder até com as roupas mesmo que ela usava, assim, roupas mais masculinas pra não mostrar tanto, né, e tal. E quando, Gé, você lembra que você começou a entender a existência da sexualidade? O que é a sexualidade? Com quantos anos? Eu não sei se eu vou falar sobre isso, mas aí você fala se não pode. É porque a minha menstruação chegou, eu tinha 10 anos. E aí eu tava brincando de casinha com a minha amiga, Vanessa. E aí minha menstruação chegou e eu, meu Deus, que vergonha, que nananã, e agora? Você achou que você tinha fetiche Como na se calça? fosse... Não, eu vi o sangue e eu falei... Mas você sabia o que era? Eu sabia eu não sei por que eu sabia. Porque não tinham me falado. Na escola até então não era ainda assim... É porque se é comigo, se eu nunca sangrei lá embaixo, se eu nunca ouvi falar sobre, e eu vejo, meu Deus, tô morrendo. Só que é engraçado que naquele tempo, né, ela aquele negócio, tipo assim, virou mocinha, que lindo e tal. Romantizado, né? Era bonitinho e tal. E aí, eu lembro quando isso aconteceu, a Vanessa super me ajudou. Não, você tem que comprar uma coisa que chama absorvente. Falei, meu Deus, como que eu vou comprar isso? Eu não tenho dinheiro. E depois de muito custo e vergonha, que vergonha, eu fui contar pra minha mãe. Nossa, demorou então. Mas com muita... eu usava papel higiênico. Meu Deus. Olha a importância, gente, de você também, né, que tá assistindo aí, falar, verbalizar, perguntar para as pessoas certas, para o seu líder, para pessoas de confiança, para os seus pais. Pergunta, tem dúvida, vai atrás. Não é vergonha, todo mundo já passou por isso um dia. É o corpo humano, faz parte. Não, e aí, nesse dia que eu contei para minha mãe falou assim, nossa, e com um pesar muito grande, falou, nossa, você virou mulher. Nossa. Meu Deus. E agora? Não vou poder mais brincar de casinha? Na minha cabeça foi tudo isso, né? Mas não entrou em detalhes também. E aí que tá. Eu fui procurar saber. Fui perguntar. Só que a vergonha de perguntar dentro de casa e dentro da igreja, eu perguntei pra quê? Para minhas amigas. Só que algumas amigas não cristãs, algumas amigas que já tinham até entrado no como é que fala? No mundo sexual? Como é que fala? Pornografia. Já tinha... tinha vida ativa. Já tinha vida sexual ativa. E aí elas falavam, nossa, tipo assim, absurdamente, nossa, agora você não pode nem fazer sexo sem camisinha, porque senão... E eu nunca nem tinha beijado. Com 10 anos. Meu Deus. Tô te falando, Renan. Tem pessoas que isso é aflorado muito cedo. E tem pais que estimulam isso, inclusive. Tem pais que incentivam isso. Essa sexualidade precoce é comum, gente, acontece. E a gente não pode massacrar uma pessoa porque ela sente. Agora, o que ela faz a partir do que ela sente é que tá o negócio. Faz com o desejo. Com o desejo. Eu assisti uma psicóloga falando que todo mundo tem desejos, a gente tem os desejos, né? A mulher é aflorado pelo ouvir e tal, aquilo ali, nossa, às vezes você não pode passar perto do menino que você fica, dá um frio na barriga e tal. Só que aí o que você faz a partir daquilo? Você fantasia, você fica pensando no que você faria, no que você vai fazer, no que nananã. E aí que tá o negócio, e aí que tá o pecado. E aí que abre uma brecha pra você ou se tocar, ou assistir alguma coisa, ou ficar... Até nisso, ó, eu me lembro que eu e as minhas amigas nos reuníamos pra ver alguns filmes românticos, porque era o nosso meio, entre aspas, pornográfico, né? Era o que a gente via ali, alguma coisa, nossa... Um beijo mais quente. Um beijo mais quente. Olha que doideira, gente. Só que aí, isso que é o pecado, isso que atrapalha, isso que prejudica, esse que é o problema. O desejo você pode sim e deve verbalizar, falar. Talvez você tenha alguma dificuldade, talvez você tenha, não sei, atração por uma pessoa do mesmo sexo. Isso é importante você falar, Sim, é importante conversar sobre, você se conhecer, buscar o autoconhecimento. Duas coisas sobre isso que você falou. Primeiro, John Piper, ele fala que o problema não é a gente sentir desejo. O problema é onde nós estamos depositando nosso desejo. E ele ilustra muito bem que é como se a gente estivesse brincando numa piscina de lama, se divertindo com a lama e Deus falando assim,
Aí não é o prazer é um mar que eu tenho pra você. É a gente se limitando a uma piscininha, que é o desejo, que pode ser ali a área sexual, a perversidão, e Deus dizendo, eu tenho muito mais, eu tenho um oceano de prazer pra te oferecer. Então o problema não é eu sentir prazer, mas é sentir prazer nas coisas erradas e no momento errado. E o outro ponto, você falou o quê? Enquanto você lembra aqui, dos 10 anos, tipo assim, por que eu citei a questão da menstruação em si? Porque aí eu procurei saber algumas coisas e tive algumas respostas que eu não estava pronta para ouvir, que não estava na hora, que não estava pronta para ouvir e que não estava na hora, aliás. Que essa questão da sexualidade mesmo. Eu só queria saber sobre a menstruação, meu Deus. Só que por não ter com quem falar, em quem contar sobre isso, eu fui nas pessoas erradas. Lembrei outro ponto. E o outro ponto é que Tiago fala que quando a gente quer ser perdoado, a gente confessa o pecado para Deus. Mas se eu quero ser curado e liberto do meu pecado, eu preciso confessar para um irmão. Então, você precisa falar sobre o que está no seu coração, o que está te gerando desejo. É uma cena pornográfica? É olhar para suas amigas de um jeito diferente, olhar para seus amigos? É ter dúvidas da sua sexualidade? Procura seu pastor, sua mãe, seu pai, alguém de confiança e conversa. Porque, por exemplo, a Jéssica não tinha pessoas... As amigas até eram de confiança, mas não com o mesmo princípio e valor que ela. E aí quando você divide áreas da sua intimidade com pessoas que não são de princípio e valores iguais a você, elas vão te levar a ter princípios e valores igual a elas. Isso. Que foi o que aconteceu. Isso. E isso tá muito ligado, gente, interfere diretamente na questão da identidade. Eu assisti um podcast sobre identidade e a pessoa usou um exemplo assim bem simples, falou identidade, idem. É igual. E muitas vezes nós mulheres, nós meninas, né, queremos nos parecer com alguém. A gente quer alguém de referência, alguém de exemplo. E aí o que a gente vai? O que a gente faz? A gente pega uma pessoa e a gente quer imitar e a gente quer ser igual. Só que ao mesmo tempo a gente tem vários ciclos, né? Tem os amigos da igreja, tem os amigos da escola, tem os amigos, os vizinhos, tem as primas. E aí a gente pega uma referência em cada ciclo e acaba não sendo nada, não sendo ninguém, não tendo de fato a identidade. E aí, quando a gente tem o encontro com Jesus, ele ressignifica a nossa identidade e aí a gente passa a entender que nós somos filhas dele, filhas amadas. E essa é a nossa identidade, esse é o nosso papel, filhas. E aí tá ligada a questão do nosso valor. E aí a gente passa a não mais dar conversinha para qualquer menino. A gente passa a nos vestir, a nos portar diferente. Por quê? Porque eu sou filha de Deus, poxa, eu não vou cair nessa bobeira. Uma coisa que o Renan citou sobre vídeos, filmes, que hoje em dia pega é o WhatsApp. Como eu disse, reafirmei, a mulher é pelo ouvido. Então, você tá ali no WhatsApp, o menino manda uma mensaginha, sei lá o que, não. Cai fora, gente. Resistir. É uma briga de carne e espírito. Por mais que você quer ali ser alimentado, que o seu ego seja inflado, que você quer se sentir amada, resista. E você pode recorrer sim ao Espírito Santo de Deus. A santidade em você, por você não consegue. É maior do que você. Você só consegue ter santidade por meio de Jesus Cristo. É interessante isso que você está falando, porque eu tenho uma colega que estudou comigo desde o ensino fundamental e eu acompanhei todo o processo. Ela com baixa autoestima, ela não se sentia bem, e aí os meninos nessa fase de começar a ter relação sexual, começam a querer conquistar para fazer com cada vez mais. E eu lembro do dia que um falou com ela pela primeira vez e ela sentiu toda e começou a conversar. E ela com muito receio, né, de se expor, de fazer relações com aquele menino, até que um dia ela fez isso na 6ª, 7ª série, fez relação sexual com ele terminou com ela, saiu contando pra todo mundo como ele tinha feito com ela, como ele fez sem dó. Porque é importante a gente falar também que o ato sexual, a primeira vez, é difícil. Não é fácil, não é simples. Por isso que Deus fala que é pro casamento, porque é um momento íntimo. Alguém que te ama, que vai fazer com todo cuidado e carinho. E ele conta como ele fez sem dó, sem cuidado.
exposar para todo mundo. Aquilo ali destruiu tanto a dignidade e a identidade dela que ela falou assim, já que estão falando por aí que eu sou assim, eu vou ser então. E começou a fazer com todo mundo que procurava ela se relacionava. E cada vez mais ela precisava fazer mais para se sentir amada, até que chegou ao ponto dela se prostituir. Eu tô falando de um caso real. De uma menina que era uma menina assim, super princesinha, super linda, amada, que não se sentia assim e chegou ao ponto de se prostituir por dinheiro. Então tudo começa com alguém, uma falta de identidade. E é interessante a gente conversar sobre isso, porque eu não sei que idade você tem que estar nos assistindo, que é voltado para adolescente. Talvez você tá aí e você nunca se relacionou com ninguém, nunca ficou. Continue assim, porque o ficar, ele já tem uma conotação sexual. O ficar já é de alguma forma você entrando na intimidade de alguém e alguém entrando na sua intimidade. Isso não é o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é uma única pessoa. Uma única pessoa no casamento que vai te amar, cuidar, se relacionar com você. Talvez você já namora ou já teve relações sexuais. É importante a gente falar também sobre a virgindade. Porque existem dois tipos de virgindade. Eu creio na virgindade biológica, que é o ímen da mulher, que ele é rompido ali na primeira relação sexual, quando há uma penetração. E a virgindade espiritual. O que é a virgindade espiritual? Jesus ele nos chama para ser santo. Ser santo é ser separado, é eu estar puro, eu não me envolver. A virgindade espiritual é eu guardo todas as áreas sexuais da minha vida, desde o beijo até o toque no meu corpo. Então é importante você saber que por mais que a virgindade biológica só seja rompida ali quando há o rompimento do ímen, a virgindade espiritual é qualquer violação do seu corpo, do seu desejo. Então seja com um filme pornográfico, seja no alto toque, seja num carinho com alguém, seja num sexo oral. Tudo isso é um tipo de sexo onde você já está violando ali a sua pureza espiritual, sua pureza sexual, e a gente precisa se guardar porque foi o que Deus pediu pra gente, né, Jé? Sim. E se você que está nos assistindo já aconteceu isso, já fez, dá tempo ainda, né, de se arrepender. Deus pode redimir, ressignificar a sua história. Com certeza. Por mais que seja vergonhoso que você passou, também procure ajuda. Como o Renan citou a Bíblia, né? Quando a gente fala, a gente alcança perdão e cura. Olha só, gente. E é importante a gente falar isso porque a gente fala muito para meninos sobre masturbação, pornografia, mas isso é real no mundo feminino também, né? As meninas também até, como a Jéssica falou, para se sentirem amadas, se sentirem completas, até nesse âmbito feminismo, onde a mulher faz o que ela quer, tem essa questão também do auto-toque, e é pecado. A masturbação para a mulher e para o homem é pecado porque você está adorando o seu corpo, você está realizando um desejo que ainda não é para ser realizado, e se torna um ciclo vicioso porque quando eu faço aquilo eu me sinto satisfeito. Só que estudos, artigos, pesquisas nos mostram que quanto mais você faz, mais você vai precisar fazer para se sentir amado, para se sentir bem. Então, numa primeira vez vai ser muito bom, mas na segunda vai ser mais difícil, não vai ser tão rápido. E aquilo vai se tornando um vício. E você precisa cuidar do seu corpo, porque em Coríntios fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E você não pode ter nenhuma prática sexual com o seu corpo antes do casamento, senão você está adorando o seu corpo, se idolatrando. E é importante a gente falar sobre isso, é importante você viver a santidade. Sim. Como que foi na sua adolescência, Jéssica? Você falou que suas amigas tinham isso muito precocemente. Quando você entendeu que aquilo era um pecado? Eu acho que todos nós, né, seres humanos, a gente tem isso dentro da gente. Desde muito pequeno, gente, eu já trabalhei em escola e eu via as crianças, quando iam fazer algo de errado, elas sabiam que era errado. Mas quem falou com elas? E eu mesma, assim, né, quando eu queria ver alguma cena de um beijo mais quente, talvez de um filme, eu via escondido, porque eu sabia que era errado. Mas por que eu sabia que era errado? Porque isso tá em nós. O pecado está em nós, isso. Só que nós fomos criados por Deus, semelhança dele. Então nós temos características, nós temos o DNA do nosso Deus. Então isso está em nós, gente. Você sabe que está errado, você sabe.
Então, é muito surreal, ô Renan. É insanidade você querer uma vida diferente, uma vida de santidade, mas fazer as mesmas coisas e também, às vezes, premeditando. A menina, ela, por exemplo, né? Ela vai usar uma roupa pra atiçar alguém que ela queira lá e tal. Ela premedita o próprio pecado. Ela passa o contato dela do WhatsApp, fica batendo papo com o cara lá até tarde, premeditado, sabe que vai dar ruim, mas faz. Mas a gente sente, a gente sabe no nosso coração. Então você sempre sentia. E como que foi? Isso te segurava? Isso te impedia? Ou mesmo assim você avançava em alguns momentos? Na adolescência, eu tinha muito certo dentro de mim que eu queria demonstrar com tudo que eu tinha que eu amava a Deus. Legal. Então você já tinha essa consciência de, cara, eu quero viver pra Deus. Isso, eu quero viver pra Deus. Só que eu comecei a namorar muito cedo. E aí que pegou a identidade. Porque ao mesmo tempo que eu na minha adolescência, eu tinha isso muito certo dentro de mim, por não talvez ter as práticas espirituais mesmo, de jejum, oração, palavra, enfim, eu me perdi. Então, e o diabo, gente, a Bíblia fala que ele tá ao derredor, né? E que ele age nas brechas. Então, ele tá esperando um vacilo seu. E aí que tá, eu fui vacilando nessas questões espirituais, fui me afastando até que ao ponto que eu coloquei em xeque a minha identidade, quem eu era. Tinha uma educação de ensinar também sobre o namoro cristão, Sim. sobre namorar alguém cristão. E aí eu caí nisso, me relacionei com uma pessoa que, enfim, pra eu me sentir amada, eu tinha que permitir tais coisas. E talvez, isso que eu queria falar aquela hora, talvez você passe por isso. Talvez o menino que você gosta, o menino que você tá orando, não sei, né? Talvez tem jovens nos assistindo, enfim. Pede pra você fazer algumas coisas, mandar foto. Então prova que me ama. Então você não tem que provar nada. O mesmo papo. Você não tem que provar nada. Você é amada e ponto final. E o Deus que você serve, o seu pai, ele não espera isso de você. Você é filha de um rei. Você é uma princesa. Sabe? Isso tem que estar dentro da nossa cabeça, mulheres aí, meninas, e dentro do nosso coração essa certeza de quem nós somos. E se um cara te pede pra mandar fotos, se um cara te pede pra falar bobeira pra eles, cai fora. Cai fora. E é importante também lembrar que existe tempo certo pra tudo. Existe. Não tem, gente, não tem um porquê, um pra quê, ou como fazer certo namorar antes dos 18 anos. Você ainda tá descobrindo a sua identidade, você ainda tá descobrindo por que você vê o mundo, você ainda tá descobrindo sua vocação. Não tem maturidade financeira, emocional, espiritual. Então não é o momento. Então, toma cuidado com o que você assiste, porque muitas vezes os filmes, séries, tudo tá sendo tão romantizado, romantiza tanto esse amor na adolescência, que a gente quer viver isso. Só que não é o tempo de você viver um amor na adolescência. O tempo de você viver um amor é quando você estiver pronto pra casar. Isso. Se você não tá pronto pra casar, você vai namorar, vai dar ruim. E é muito importante você entender que Deus, ele quer que você preserve a sua sexualidade para o casamento. Isso. Seja homem, seja mulher. Você não é mais legal porque você é pegador, porque você é pegadora. Você não é mais homem porque você passa o rodo. Você não é mais mulher porque você fica com vários. Isso. Prova sua identidade, prova sua força. Quem consegue controlar os seus desejos em favor de adorar a Deus. Isso. Já, o que você quer concluir, assim? O que você traz, até pensando em tudo assim que você viveu e Deus te ensinou? Se fosse para você voltar à sua adolescência, o que você diria? Essas duas coisas, de falar com as pessoas certas, verbalizar o que você está sentindo, quais são as suas dificuldades, seus problemas, procura o seu líder. Você tem a Maressa, tem o Renan, tem seus pastores, enfim. Os seus pais, sabe? Ser aberto, falar mesmo, procurar as pessoas certas. Você tem o seu Deus, que você precisa ser honesta com você mesmo e com ele, porque ele te conhece, mas ele quer ouvir de você. Fala com ele, Deus, eu tenho dificuldade nisso, Deus, eu preciso de ajuda nisso. Ele vai te ajudar. Nele você pode todas as coisas.
E a questão da identidade mesmo, gente. Nós precisamos clamar ao Senhor para reafirmar em nós a nossa identidade. Para que nós fomos criados? Qual o propósito da nossa vida? Porque tudo isso está ligado a Ele. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Amém, amém. Então é isso, Jéssica. Muito obrigado. Pessoal, aqui na igreja tem eu, tem a Má, tem a Keila, tem a Jéssica. Você pode procurar qualquer um e se expor, sabe? Talvez a primeira vez vai ser difícil, você vai ficar com vergonha, mas quando você se expõe, você está vencendo o seu pecado. Você está dizendo para ele que você não quer viver aquilo para sempre. Então se exponha, vamos viver a santidade que Deus tem pra gente. Porque como a Jéssica falou, a pureza e a santidade não vem de nós, vem de Deus. Então só com Ele a gente vai conseguir. Viva o que Deus tem pra você, tá bom? Deus te abençoe muito, muito obrigado mais uma vez. Aqui tá o WhatsApp da igreja, aqui tá o Instagram. Entre em contato com a gente, vai ser muito bom ter você com a gente, tá bom? É isso aí, até a próxima, tchau!